Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente continua no governo Vargas, mas para falar de Estado Novo, que é aí o período final do primeiro governo Vargas, né? O primeiro governo Vargas, ele se estende de 1930 a 1945. No primeiro vídeo nós já tratamos do governo provisório e do governo constitucional, e neste vídeo aqui nós vamos falar do Estado Novo, que é esse período compreendido entre 1937 a 1945. Vamos lá? Tudo caminhava para as eleições presidenciais, né, acontecerem em 1938, em janeiro de 1938, tá? A Constituição lá de 34 previa isso. Mas, embora publicamente o Vargas apoiasse, né, a campanha presidencial, as eleições presidenciais, o Vargas ele articulava um plano para ele permanecer no poder. O nome desse plano era o Plano Cohen. Tá? Então, assim, gente, é importante a gente perceber que desde o levante comunista lá em 1935, que a gente conversou na última aula, a ameaça do fantasma do comunismo, né, desse perigo vermelho e dos comunistas assumirem aí o governo no Brasil, ele sempre foi muito útil para justificar algumas medidas repressivas do governo Vargas. Então, em setembro de 1937, os jornais publicam aí uma descoberta, tá, de um plano, um suposto plano comunista, né, para implantar o comunismo no Brasil, tá, para essa tomada de poder pelos comunistas. Gente, todo mundo sabe que esse plano ele foi redigido, né, pelo Olímpio Mourão Filho, um integralista, né, chefe do serviço secreto do Exército, e foi assim um pretexto que o Vargas encontrou para dar um golpe de Estado e se manter no poder. Então, justificando um combate à ameaça do comunismo, né, chegando aí no Brasil, se organizando para tomar o poder, o Vargas ele articula um golpe, né, com o apoio de militares, políticos e integralistas também, né, como a gente viu aí, que é o caso de quem redigiu o plano, né, o suposto plano. E no dia 10 de novembro de 1937, as tropas federais elas fecham o Congresso Nacional. A população é informada pelo rádio que um novo regime político estava sendo instaurado, que é o nome da nossa aula de hoje, Estado Novo. Né? No mesmo ano, uma nova Constituição é anunciada, mas é importante a gente ver aí que a principal determinação desse momento é a centralização do poder. Logo após o golpe, o Vargas, né, como eu já falei, ele fecha o Senado, ele fecha a Câmara dos Deputados e ele suspende os direitos constitucionais, extingue os partidos políticos e outorga uma nova Constituição. A Constituição de 1937, ela é apelidada de Constituição Polaca, tá? E ela reforçava o poder pessoal do presidente, ou seja, concentrava o poder aí nas mãos do Getúlio Vargas, aumentando assim, né, o poder do governo federal e reduzindo a autonomia dos estados, certo? Então, muitos elementos da Constituição, né, instituída aí no Brasil, a gente identifica em governos aí, como a gente já falou em aula, né, como a gente está problematizando bastante nesse período, com o governo fascista italiano, como a proibição de greves, a afirmação do nacionalismo econômico, o controle do governo sobre os sindicatos dos trabalhadores, mas não está correto falar que o governo Vargas foi um líder fascista, né? Algumas semelhanças existem aí entre esses dois governos, como as que eu listei aqui, mas não é certo, né, a gente simplesmente nomear, porque é muito mais complexo do que fazer essa comparação sem entender o que estava acontecendo politicamente, economicamente no Brasil nesse período, tá? Então, é importante a gente marcar esse aspecto político desse momento aí, né, do governo Vargas. E o apelido dessa Constituição, eu acho importante salientar aqui, que vem de ter sido inspirada na mesma Constituição, né, da Polônia. Então, a Constituição polonesa nessa época, ela era uma Constituição que atribuía uma enorme concentração de poder nas mãos do chefe do executivo, né, e tinha aí elementos que inspiraram a nossa Constituição, certo? Então, no nosso slide está aí mostrando algumas coisas que eu até já falei, né, como característica da Constituição de 37.
Então, esse aumento, né, do governo federal, nessa concentração de poder, a proibição de greves, o nacionalismo econômico e o controle do governo sobre sindicatos e trabalhadores. Mas a questão do trabalhismo, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, ainda nessa aula, obviamente, a partir dos próximos slides aí, tá? Falta um pouquinho para a gente chegar, mas a gente vai falar desse controle que o governo tinha sobre os sindicatos. Economicamente, o Estado também era intervencionista, obviamente que o Vargas concentrava aí poder em suas mãos e intervia na economia se achasse necessário. Então, a gente sabe que a partir do século XX a economia brasileira ela deixa de ser essencialmente agrária exportadora, né? É o século XX que traz aí pra gente essa mudança aí na questão econômica e o avanço aí da indústria no Brasil também. Então, nesse contexto aí do governo Vargas, eu queria pontuar o que aconteceu tanto no setor agrícola quanto no setor industrial, né? Eu inicio aí falando da indústria, né, para falar que no setor industrial houve um controle do governo na produção de minérios e fontes de energia principalmente. Então, nesse governo é instituído aí o Conselho Nacional de Petróleo, CNP, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e a Vale do Rio Doce, tá? Gente, a Vale do Rio Doce, hoje vocês podem questionar, mas professora, é uma empresa privada, foi privatizada no final dos anos 90, tá? Do século 20. Então, mas nesse momento aí do governo Vargas, ela é uma estatal, tá? No setor agrícola, o Vargas, ele incentiva aí o cultivo de produtos diversificados, tá? Para sair daquela ideia do Brasil ser essencialmente café, tá? Então, assim, o Vargas, ele cria institutos que financiavam e orientavam outros produtores, como é o caso dos produtores do açúcar, do mate, do algodão, por exemplo, né? De outros produtores agrícolas, e não ficava concentrado somente no café. Embora o Vargas tenha continuado, né, a gente sabe que a política de valorização do café ocorreu no governo dele também, né, a ajuda econômica que era dada e tudo mais aos cafeicultores, o Vargas ele procurou diversificar economicamente nessa parte agrícola aí, além de dominar aí o setor industrial, como a gente conversou nesse slide. Já falamos de aspectos políticos, já falamos de aspectos econômicos e agora a gente vai falar um pouco dos aspectos sociais, que são muitos, então a gente vai falar ao longo aí dos diferentes slides. Mas durante o Estado Novo, o Vargas ele passa a organizar, né, instituições encarregadas de reprimir a oposição. É importante a gente perceber que nessa ditadura as características principais do governo eram repressão política, censura e o uso da propaganda em massa, né? O uso dessa propaganda ele era feito através dos meios de comunicação, né? Que passa a ser aí o principal canal de conversa, né, do governo com a população. Mas essas três listadas aí, a repressão, a censura e o uso da propaganda, são as principais características desse governo de Vargas, né, do Estado Novo. O DOPS, que é a Delegacia de Ordem Política e Social, ela foi criada aí na década de 20 para conter as tensões sociais do momento, né? Ela foi criada aí exatamente em 1924, mas foi redirecionada aí durante o governo Vargas para reprimir a oposição ao governo. Então, o DOPS, ele era um órgão de repressão chefiado aí pelo Filinto Miller. Ele reprimia exatamente aí quem se opunha ao governo. Então, políticos liberais, comunistas, partidos ou associações que não estavam aí ligadas ao presidente, né, eles estavam sob constante vigilância. E, se constatado qualquer ação, né, essas pessoas elas eram presas, elas chegavam a ser torturados ou exilados, né, em outros países. Muitos morreram também. No slide a gente coloca aí os mais famosos presos do Estado Novo. Então são, né, velhos conhecidos nossos de outras aulas aí, Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, Jorge Amado, Graciliano Ramos, o Plínio Salgado, a Raquel de Queiroz, o Monteiro Lobato. E essas pessoas
elas estavam, assim, de diferente. A gente vê escritores, a gente vê políticos, né? A gente vê militantes do Partido Comunista, a gente vê um representante do integralismo. Então, a gente vê que foi bastante diversificado, né? E a condição era estar na oposição do governo, certo? E ainda nesse momento nós temos a criação da VASP e o aperfeiçoamento do serviço público. Mas vamos continuar aí com todas as características do governo para consolidar aí o nosso pensamento. Nós vamos falar de outros órgãos do governo responsáveis por repressão, tá? Ainda tem o DIP aí para a gente conversar, que está no próximo slide, mas esse slide eu queria salientar o aspecto ideológico do governo. A censura e a propaganda foram importantes para o governo construir e divulgar a imagem do país como uma unidade nacional. O Vargas, ele valorizava esse aspecto de unidade nacional em que o povo e os governantes se relacionavam de uma forma harmoniosa, né? Visando sempre o bem comum da pátria e da sociedade. Certo? Então, esse aspecto era o que o Vargas queria, né, colocar como o principal aspecto do governo. Mas a gente enxerga aí nessa ação que existe censura, que existe a propaganda de massa, que existem essas características que são bem negativas de um governo onde o Estado está centralizado nas mãos do líder, né? E esse governo que flerta aí com governos autoritários. Mas além do uso aí da violência física, da propaganda ideológica, né, do controle do Estado sobre a sociedade, também existe aí um aspecto muito importante para a gente falar, né, sobre a direção que o Vargas deu aí para esse governo também, que é a questão do trabalhismo. Então, a primeira medida que o Vargas toma, né, em relação à questão trabalhista, ainda em 1939, é a proibição da existência de mais de um sindicato por categoria profissional, tá? Em 42 entra em vigor o imposto sindical, que é um percentual recolhido obrigatoriamente do salário do trabalhador uma vez ao ano e repassado aos sindicatos, né, e outras entidades ligadas aos trabalhadores, ao Ministério do Trabalho. E a partir de então a gente já enxerga aí os sindicatos como lugares controlados, né, por pessoas ligadas ao governo. Então, o Vargas, ele tinha essa intenção, né? Os trabalhadores urbanos e as lideranças dos sindicatos, eles foram uma preocupação central do governo do Estado Novo, mas o objetivo era criar leis que aproximassem os sindicatos do aparato do Estado e, dessa forma, desarticular as organizações independentes de trabalhadores. E como Vargas fazia isso? Nomeando pessoas de sua confiança, né, para os sindicatos. Os membros dos sindicatos não eram trabalhadores que não estavam ligados ao governo. Pelo contrário, era sempre alguém ligado aí ao governo, que ficaram inclusive conhecidos como pelegos. Mas, por outro lado, o governo adotou também medidas importantes, né, que amenizaram aí a situação dos trabalhadores, como é o caso da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, né, que é uma das grandes realizações do governo Vargas e ocorreu no Estado Novo, né? A consolidação dessas leis, ela ocorre em 1943 e o Vargas aproveitou aí as comemorações do Dia do Trabalhador, né, o 1º de maio, para apresentar esse conjunto de normas que reunia leis já existentes, né, algumas de conquistas do próprio governo dele, outras que ampliavam aí as leis trabalhistas, né, as leis que os trabalhadores teriam direito. Então, Vargas, ele fica conhecido, né, como pai dos pobres ou pai dos trabalhadores, como indicado aí no slide. Ele controla as organizações de classes, né, dos trabalhadores, ele tá ali presente, né, pessoas de sua confiança estão presentes aí dentro dos sindicatos, né, como eu já falei. Existe aí, a participação política só existe através dos órgãos oficiais do governo, né, e em 43 ele cria a CLT, como eu já falei, e alguns novos direitos são incorporados, né, às leis trabalhistas que já existem. Então, são eles o direito ao salário mínimo, férias remuneradas,
jornada de 8 horas diárias de trabalho, pagamento de hora extra, o descanso semanal remunerado, e assim, ele também determina algumas coisas para o trabalho feminino e infantil. No feminino, ele diz que deve existir uma igualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam a mesma posição, né, no trabalho, não tem que existir diferença salarial entre eles, e é importante a gente refletir sobre isso, se a nossa sociedade, hoje em dia, essa é uma lei lá de 1943, isso existe? Ainda é pauta pra gente? Ainda é uma luta dentro do mercado de trabalho? Tudo isso é pra gente pensar, porque continua sendo uma luta, né? E o Vargas proíbe, né, o trabalho para menores de 14 anos também. Então, nesse aspecto aí relacionado ao infantil que eu citei, é isso, é a proibição do trabalho para menores de 14 anos. Então, embora a CLT tenha sido resultado de uma luta, né, operária ao longo de várias décadas, o Estado Novo apresentou, né, a CLT como um benefício oferecido pelo Estado aos trabalhadores. Então, isso aumentava ainda mais o prestígio do presidente Vargas, né, em relação aos trabalhadores e essas conquistas de direito. Então, é muito importante a gente perceber que foi uma conquista ao longo, né, do século XX de várias... De vários movimentos sociais, né? Teve um movimento social grevista, teve um movimento social pelos direitos dos trabalhadores, mas o Estado Novo ele consolida aí dando muitos louros à figura do presidente de ter proporcionado isso para os trabalhadores. Daí vem o nome do Vargas, né? E toda a sua popularidade aí social. A partir da década de 30, né, até o advento da televisão, que vem um pouco mais tarde, o rádio ele se torna o meio de comunicação de massa mais eficaz do país. Então é por isso que nesse slide de Nova Cultura a gente vai falar da era do rádio. E desde a década de 20 já são fundadas aí as primeiras estações, né? A primeira ela é inaugurada em 1923 na cidade do Rio de Janeiro. Então, o rádio se populariza aí como um veículo de consumo e entretenimento do Brasil, né, a partir da década de 20. E nos anos 30, o rádio ele se popularizou. Então, alguns artistas passam a fazer grandes sucessos, né, e o rádio passa a ser assim ouvido em todo o país. Então, existem aí vários artistas que surgem nesse momento, né? Nós temos o Francisco Alves, Lamartine Babo, Adoniran Barbosa, Aracide Almeida, Dalva de Oliveira. Então, são vários artistas que ficaram muito conhecidos a partir da década de 30. E sempre, gente, que eu escuto falar desses artistas, eu lembro da minha família, lembro dos meus avós, né? Lembro dos meus avós falando desses artistas e traz uma lembrança, assim, muito bacana. Adoro dar essa aula por isso. Mas o sucesso do rádio no Brasil ele foi tão grande, né, que os governantes perceberam o poder desse meio de comunicação, né? Então, eles perceberam que a transmissão e a padronização desse meio de comunicação faria com que se padronizasse valores culturais brasileiros. Então, a partir do rádio, eles queriam criar uma identidade nacional, né, para que eles alcançassem aí uma valorização do nacional e de uma cultura vinda aí do governo, né, uma cultura estabelecida, né, pensada. E para que esses objetivos fossem alcançados, era essencial que o governo aumentasse a vigilância e o controle sobre a programação das emissoras de rádio, né? Era crucial que eles soubessem o que estavam se falando. Já pensou se estivessem falando sobre o presidente, sobre o líder do país? Então, a gente vai conversar, como eu falei para vocês, que tinham outros meios, né, outros departamentos que cuidavam aí de censura. No próximo slide é o que a gente vai conversar, que é o DIP. Então, o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele tinha a tarefa de difundir a ideologia do regime. Então, como eles faziam isso? Como eles iriam difundir, né, a ideologia do Estado Novo para as camadas mais populares? Por meio da coordenação, orientação e centralização da propaganda, do controle das produções artísticas, da direção dos programas de rádio. Então, assim, tudo era visto assim muito de perto
né, exatamente para censurar determinadas informações que o governo não tinha intenção de divulgar. Então, o DIP ele era responsável aí pela censura de informações, organização de eventos cívicos, exposições de artes e concertos musicais, fiscalização do teatro e produção literária, né? Na educação, ele analisava também os livros didáticos, as cartilhas e tudo mais. Produzia cartazes e livros que exaltassem a figura de Getúlio Vargas, né, e das suas decisões políticas. Então, as emissoras de rádio, elas passam a ser controladas e censuradas por funcionários de governo. Lembrando que não é só rádio, tá, gente? Jornal, outros meios de comunicação também são observados de perto pelo DIP e controlados aí também com bastante atenção, né, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Além dos meios de comunicação, inclusive as propagandas, né, elas eram aí sempre muito bem pensadas e estudadas para valorizar a nossa cultura brasileira, né, a cultura nacional. Então, até as questões musicais, até os aspectos, né, o controle, o Getúlio, ele valorizou aí os termos nacionais, como samba, por exemplo, mas até na letra do samba ele mexia, né, como a gente conversou em aula aí, com uma discussão muito bacana sobre os artistas do samba, né, então a gente vê em algumas músicas desse período até uma certa competição entre alguns sambistas que falavam aí do papel do sambista, da importância desse sambista ser trabalhador e não estar mais ligado à ideia de um malandro e tudo mais. Então, assim, além dessa valorização, eles mexiam no que era, né? O governo mexia no que era a cultura popular. Então, além, né, dos programas que a gente entende que poderiam falar do presidente, essas coisas, as músicas tocadas nas rádios, ela deveria exaltar a importância do trabalho, ela também, né, era ali escolhida para ajudar, né, a construir a ideia de nação que o Getúlio Vargas queria ter. E a gente já deu aí a matéria de Segunda Guerra Mundial, mas se a gente pensar direitinho, né, durante a guerra, o que está acontecendo aqui no Brasil? Exatamente. Estado Novo, governo Vargas. Então, embora a gente tenha falado lá sobre a nossa Constituição de 1937, está muito atrelada, né, flertando bastante com governos autoritários europeus desse período, o Brasil ele está inicialmente neutro, né, no início da guerra. E, embora muita gente achasse, né, que o Vargas podia ali flertar com os países do eixo, né, não é isso que acontece. O Vargas ele se mantém neutro, né, tá? Mas com ali a ideia de política de boa vizinhança com os Estados Unidos. Mas, após o ataque alemão aos submarinos brasileiros, né, ali em águas do Mediterrâneo e do Atlântico, né, diante desse quadro aí, em agosto de 1942, o Brasil declara guerra aos países do eixo, né, e se alia aos aliados. Então, 2 anos mais tarde, em 44, é enviada aí as tropas para combater os nazistas na Itália, conhecidas como as Forças Expedicionárias Brasileiras, e aí eu botei uma foto que alguns alunos já até me perguntaram, né, o contexto dessa foto, porque está escrito aí a cobra está fumando, é porque muita gente não acreditava que a Força Expedicionária Brasileira iria, né, para a guerra, que o Brasil se posicionaria. Então diziam assim, o Brasil só vai para a guerra quando a cobra fumar. Então o Brasil foi, né, a gente perdeu até um número razoável de pessoas, né, em relação ao tamanho da tropa que a gente mandou, mas a cobra fumou, né? O símbolo aí da FEB era uma cobra fumando, e aí nesse míssil, né? Aí está aí, a cobra está fumando, porque o Brasil estava na guerra. O fim do Estado Novo está diretamente relacionado aí à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Durante o conflito, a gente já viu aí que o Brasil se posicionou dos lados dos aliados, mas com a derrota do nazifascismo na guerra, a situação política de Vargas tornou-se insustentável, tá? Por quê? Como ele estava no poder desde 1930, né, gente? A gente já estava chegando aí, né, a quase 15 anos no poder,
que é o tempo que ele ficou no primeiro governo, e daqui a pouco ele volta, tá? Não acabamos com Getúlio Vargas aqui. Ficava cada vez mais difícil para ele se explicar, né, como a ditadura brasileira tinha lutado ao lado do bloco dos países aliados, né, contra esses governos totalitários da Europa. Então, assim, algumas manifestações estudantis lideradas aí pela União Nacional dos Estudantes passam a agitar aí o país, né? E, além disso, por lutar ao lado, né, também da União Soviética na guerra, o Brasil foi pressionado a anistiar e libertar os presos políticos que ainda estavam em exílio, tá, gente? Muitos deles comunistas, né? Então, e ele é pressionado a legalizar também o Partido Comunista do Brasil. Então, todas essas determinações, assim, chegou num ponto em que o governo não se sustentava mais. Então, essas determinações ainda em relação ao Partido Comunista ainda fez com que os seus inimigos políticos associassem o Vargas ao Partido Comunista também. Então, ele se vê pressionado aí a sair do poder, né, em outubro de 1945. Mas não pensem que estava todo mundo querendo que o Vargas saísse, não. Embora existisse uma pressão muito grande para que isso acontecesse, existia aí um movimento, né, chamado queremismo, que foi um movimento político, tá, desencadeado no Brasil em 1945, que pretendia criar condições para o Vargas permanecer no poder. Esse nome, queremismo, vem da expressão, né, que originou aí o slogan utilizado pelo movimento, que é Queremos Getúlio. Esse movimento, ele queria um adiamento das eleições presidenciais, né, para conseguir lançar uma candidatura de Vargas, né, e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas, gente, no final, né, de outubro de 45, Vargas ele tenta substituir o chefe da Polícia do Distrito Federal pelo seu irmão, pelo Benjamin Vargas. E isso foi interpretado como uma preparação para uma continuidade no poder. Então, rapidamente, o alto comando do Exército, né, tendo à frente aí o ministro de Guerra, o general Góes Monteiro, ele depôs o Vargas, né, que em seguida foi entregue aí a presidência ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Bom, então o queremismo não atingiu o seu objetivo, né, mas a Constituição de 1946 foi elaborada aí sob a presidência de um novo presidente, que a gente vai conversar nas próximas aulas, porque a gente vai entrar em um momento que a gente chama de intervalo democrático, que é um período aí entre duas ditaduras, a ditadura de Vargas e a ditadura militar, e que foi um período que teve efetivamente eleição, né, voto direto e tudo mais, e participação ativa da população na política, tá bom? Eu encerro a aula de hoje com esse assunto, né, com o queremismo aí, com essas características desse movimento, e a gente se vê na aula de amanhã. Vamos estudar bastante, porque a avaliação vai ser em cima da Era Vargas, tá? E ela já tá logo aí, tá chegando muito perto. A gente amanhã já vai corrigir todos os exercícios e fazer a nossa revisão para fazer uma avaliação trimestral aí bem bacana, certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula.